Oi pessoal, tudo bem? Olha, mais um vídeo aqui no canal, mas eu quero começar, antes de começar a falar do vídeo, do assunto em específico, eu quero começar agradecendo. Até semana passada nós éramos em 2.990 e agora já ultrapassamos a marca de 3.000 seguidores, já somos em 3.030 e isso faz muita diferença para me animar, me motivar, me fazer a ter um ânimo maior redobrado para vir aqui do canal, porque é um sinal que vocês gostam do meu conteúdo, dessa troca, que é uma forma de cura, tanto do meu lado quanto do outro lado da tela. Então isso me estimula a querer vir aqui sempre. Se você gosta do meu conteúdo, já assistiu alguns outros vídeos, mas não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, porque isso ajuda muito aqui desse outro lado. Semana passada, eu retomei alguns temas que eu sempre quis fazer, mas eu sempre ficava esperando a hora certa, o momento certo. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ser agora. Como eu contei do meu quarto, quando tudo começou, eu morava num quarto na casa da minha mãe. Era um quarto que não tinha nada de design, não tinha nada das coisas que eu gostava. Era super adaptado. E eu pedi para o universo, em menos de 2, 3 meses o quarto já estava pronto. Eu não cheguei a finalizar ele, faltando 10% para finalizar. Eu me mudei para São Paulo, que foi outro sonho que se materializou. E quem herdou esse quarto todo foi a minha irmã. E ela mora lá nesse quarto até hoje. Depois eu fui para São Paulo. E aí, uma outra coisa que eu tinha muita vontade de materializar, que eu pedi para o universo, que eu pedi para Deus, foi a minha vinda para a Europa. E eu vou contar isso hoje, como que se materializou a minha vinda para a Europa, como foi esse processo. E eu pedi com muita fé e Deus me deu todos os sinais possíveis para que eu estivesse aqui hoje. Bom, então o negócio foi o seguinte, eu tenho um amigo que ele é super ligado em política e na época eu acho que era acho que o Lula tava voltando ao poder, alguma coisa assim, tava se reelegendo, e eu não entendo nada de política, sou zero partido, zero campanha, e esse meu amigo ele é muito político. E ele chegou uma vez em mim, em casa, foi num final de semana em casa, falou assim, amigo, olha, o Brasil não dá certo, nada dá certo, e eu vou embora. Eu tô indo pra Portugal. Quer ir também? Porque quando a gente vai com um amigo, as coisas são mais fáceis, né? A gente sofre menos. Ele não conhecia ninguém aqui, tava vindo com a cara e com a coragem. E na hora que ele fez esse pedido, ele me fez esse convite, o meu coração aqueceu, pulou, porque meses atrás, cerca de um ano atrás, eu estava numa fase antes de conseguir materializar o quarto, antes de conseguir morar em São Paulo. Eu estava numa fase muito triste da minha vida, estava depressivo, com uma depressão horrorosa, com uma tristeza muito forte. E foi nessa época que eu comecei a fazer reiki com a minha terapeuta, com a Denise, que eu tanto falo dela aqui no canal. E no primeiro reiki, e a Denise, ela sente as coisas, né? Então ela aplica o reiki, mas depois ela manda uma mensagem do que ela sentiu, de como foi o tratamento, o que eu preciso tomar cuidado. Ela dá alguns conselhos. E eu lembro que quando eu recebi o reiki pela primeira vez, foi uma energia tão gostosa. Foi uma coisa assim, divinal, de outro mundo. Parecia que eu tava tomando um banho de cachoeira e aquilo era uma massagem que fazia da cabeça aos pés. Quando eu levantei do reiki, foi à distância, eu tava no interior de São Paulo, a Denise no interior do Paraná. E um dia depois ela me manda mensagem. Eu saí daquilo, a dor do meu coração já tinha sumido, já tinha diminuído muito, eu já estava conseguindo reagir. No outro dia eu recebo uma mensagem da Denise, ela falando que, Lino, fica tranquilo, tudo vai dar certo, é uma fase, tarará, tarará. Mas eu vejo que logo, logo você vai morar no exterior. O exterior ele é muito forte na sua vida. Eu sinto isso, muito forte. E aí eu pensei cá comigo, bom, essa mulher deve ser maluca, porque ela acertou até no reiki.
Mas morar no exterior, nas minhas condições, não tenho dinheiro pra nada, nada dá certo na minha vida, nunca que eu vou morar no exterior. E outra, quando eu penso em morar no exterior, eu penso em morar em tantos lugares, mas ao mesmo tempo não penso em lugar nenhum. Tipo, eu vou morar em Paris, ok. Aí eu penso naquela burocracia toda, na papelada toda, já não quero mais. Pensava em ir para os Estados Unidos, então assim, eu ficava bloqueado. E aí volta, um ano depois, o meu amigo me faz esse convite, meu coração pula e eu falo, claro, vamos lá, vamos sim. Só que antes de eu dar a resposta para ele, eu comecei a fazer vários pedidos para o universo para eu ter certeza que esse caminho era o melhor caminho a ser tomado, a ser trilhado. Desde criança eu sempre soube que eu iria morar fora do país, isso nunca foi uma novidade para mim. Mas a forma como aconteceu foi de uma maneira muito inesperada. Meu amigo veio na frente e eu vim acho que cerca de 6 meses depois. Só que nesse intervalo eu comecei a me preparar, juntar dinheiro, comecei a focar mais nos meus clientes. Eu trabalhava numa empresa que me possibilitava grandes altos rendimentos salariais, então foi muito rápido eu conseguir juntar meu dinheiro para vir para cá. Só que daí, nessa época, aconteceu uma situação que eu falava assim, bom, Deus, se for para eu morar em Portugal, se for para eu ir, eu quero vender tantos milhões de reais esse mês. Bumba. Quando finalizava o mês, eu tinha vendido aquele valor. Aí ficava, nossa, que... Tá, então eu ficava pedindo coisas pro universo o tempo todo. E o universo ficava me dando. Tipo, como se fosse uma resposta. Não, você vai morar sim, tá tudo certo, pode ir tranquilo. E aí, nessa época eu escutava muito Beth Russo, tava super concentrado em Ho Oponopono, em lei da atração, todas essas coisas. E eu lembro de uma situação uma vez que a Beth, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu morava na Vila Olímpia e trabalhava no Jardim Europa e é uma ciclovia, então eu ia de bicicleta, com aquelas bicicletas do Banco Itaú, eu ia trabalhando, eu ia nela e no fone ia escutando a Beth. E eu lembro que nesse dia em específico, a Beth leu um comentário de uma seguidora que era exatamente o que eu tava quase para passar. A seguidora comentava que ela se mudou para os Estados Unidos e que ela sonhava com uma vida que a realidade lá foi outra. E que agora ela estava limpando o chão, estava trabalhando de empregada doméstica na casa dos outros, sendo que no Brasil ela era, sei lá, advogada, alguma coisa assim. E aí a Beth deu um conselho para ela, que isso me marcou. A Beth falou assim, olha, existe uma filosofia milenar, japonesa, asiática, não lembro ao certo, que quando eles fazem uma limpeza, eles chamam de limpeza consciente. Quando, por exemplo, você vai lavar uma louça, não é uma louça aquilo, ali é o seu problema que você quer resolver. E aí você lava aquela louça com vontade, com afinco. Depois que você terminou de lavar a louça, vai lavar a casa de banho, lava com afinco, como se você estivesse limpando os seus problemas. E eu achei aquilo muito poético, muito bonito e aquilo me encheu de esperança e eu pensei assim, bom, se eu tiver que ir para Portugal e lavar banheiro, eu vou fazer com muito amor, limpando os meus problemas. E assim aconteceu. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu cheguei com uma filosofia, e eu tenho essa filosofia até hoje, mas eu cheguei com essa filosofia muito mais acesa na minha vida, que era de crescimento. Eu venho para cá para descobrir um novo Lino que no Brasil eu não tive a oportunidade de conhecer e nem perceber, por causa das circunstâncias. Então eu queria vir para Portugal para descobrir uma nova faceta minha. E assim aconteceu. Meu primeiro trabalho foi como cuidador de idoso. Fiquei lá um mês e pouquinho. Foi muito difícil. Eu tive muitos problemas assim de saúde, varizes, dor nas costas, tomava pouca água, mas foi uma experiência muito bonita. Foi uma conexão com os meus avós, com os meus antepassados. E teve uma situação, eu cuidava de um senhor de idade, ele
deveria ter uns 70, 60 e poucos anos, quase 70, que ele perdeu os movimentos das mãos e das pernas. E ele era bem gorducho. Então tudo eu precisava pegar ele, colocar na cama, levar pro carrinho, dar banho. Era muito pesado. Era muito difícil aquilo. Imagina, você fazer um dia, 2, 5, 15, até vai, mas ao cabo de 30 dias, você tá destruído. Você não tem mais saúde física. E eu lembro, e como ele não tinha o movimento dos músculos, ele não conseguia segurar quando ele precisava fazer cocô. Era uma coisa muito rápida, quando ele queria tinha que ser muito rápido. E numa dessas, era verão aqui na Europa, a gente andava muito debaixo do sol quente porque ele gostava e eu não posso falar detesto, porque daqui a pouco nos comentários vai chover de mensagens falando que eu não posso falar isso. Mas eu tenho muita dificuldade com o sol, porque o sol queima a minha pele, me machuca. Eu sou muito branco, eu tenho que passar muito protetor, senão me queima muito. Eu não sou amigo do sol. Eu gosto do sol assim, olhando visualmente ele lá e eu cá. Mas eu debaixo do sol, numa praia, andando no mar, não. Eu gosto de sombra, eu gosto de frio, inverno, chuva, mas sol eu tenho muita dificuldade. E nesse dia em específico, a gente tinha andado a tarde toda embaixo do sol. Quando eu falo a tarde toda, é assim, almoça correndo para já ir pro sol. E a gente só voltava para casa depois das 6, porque eu ia embora às 8. Então, das 6 às 7, eu tratava do banho, da janta, organizava ele e depois eu tava liberado para ir embora. Ou seja, era muito cansativo. Então, nesse dia em específico, a gente ficou andando no sol quente, eu ficava procurando por sombra. O sol da Europa é muito forte mesmo. E eu tava bem complexo pra mim. E quando eu cheguei na casa dele, ele já queria ir direto pra casa de banho, correndo, e não deu tempo. E ele foi fazendo só deu, assim, quando eu precisava tirar a calça dele pra levar pra casa de banho, eu tinha que colocar ele num elevador, subir, tirar, depois ele sentava de novo. Então era um processo demorado. E aí eu coloquei ele no elevador, tirei as calças, fui baixando para colocar na outra cadeira de rodas que não tinha o fundo para poder encaixar no sanitário. Quando eu encaixei ele na cadeira de rodas de ser usada na casa de banho, ele começou a fazer cocô. E eu fui correndo com o carrinho para chegar na casa de banho. Ele foi fazendo cocô ao longo do caminho. E, gente, era muito. Foi fazendo, sujou a casa toda. Coloquei ele no carrinho. Quando eu volto para olhar aquela situação, eu fiquei pensando, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque não era a vida que eu sonhava em ter aqui na Europa. Naquela hora, eu tava muito cansado, muito triste. Mas naquela hora veio a mensagem da Beth na minha cabeça falando: limpa isso como se você estivesse limpando seus problemas, não reclame. E aí eu falei, isso mesmo, eu não vou reclamar. Fui lá, dei banho nele, ele pediu desculpas, eu falei, olha, fica tranquilo, isso é normal, não tem problema algum. E ali eu voltei, limpei toda a casa, coloquei uma luva, uma sacola, fui limpando tudo. E eu limpava aquilo como se eu estivesse tirando os meus problemas internos, todas as dificuldades, tudo que me atrapalha da pessoa que eu quero me tornar. Ali eu fui limpando, sabe, o meu passado, as dificuldades. E eu confesso pra vocês que quando eu terminei aquela faxina, aquela limpeza, eu me surpreendi com o que eu vi. Porque o Lino que eu conhecia no Brasil, que era muito fútil, muito desligado, estava distanciado de Deus, o Lino que eu vi aqui em Portugal, eu fiquei orgulhoso. Eu tive vontade de abraçar e falar, nossa, parabéns. E o mais bonito dessa história toda que eu tô contando pra vocês é que quando a gente vem morar fora, a gente tem oportunidades de se ver em outros papéis. É como se fosse um ator, uma atriz que vai interpretar várias novelas.
E ali eu tive uma oportunidade de ver uma outra faceta minha que eu nunca teria visto de outra forma, se não fosse ter vindo pra cá. E aí o conselho, a mensagem, o insight que me veio hoje de poder compartilhar essa fala com vocês, que é uma coisa tão íntima. Muitas pessoas talvez não vão gostar de eu ter vindo contar essa história aqui, mas eu acho que a grande sacada disso que eu tô compartilhando com vocês tenta perceber o momento de vida que você tá passando e as dificuldades que você tá passando e como que você encara aquilo, né? Procura não reclamar. Só faça o que tem que ser feito. Vá à luta, seja corajosa, seja corajoso. Faça uma limpeza na casa de vocês. Eu já falei disso também. Depois eu cheguei aqui em Portugal e eu fui morar num casebrinho. Tinha um português e um brasileiro que morava lá. Era um apartamento muito velho, muito sujo. Tinha gordura nas paredes da cozinha de anos. E eu pensei, bom, é porque é casa de homem, né? Eles não ligam muito pra limpeza. Quando eu me mudei, no primeiro dia, eu resolvi fazer uma faxina inspirada na Betty Russo. Então eu esfregava aqueles rejuntes como se eu estivesse limpando os problemas da minha vida. Gente, eu tirei tanta sujeira. Só numa casa de banho que era minúsculo, eu demorei 4 horas para limpar. Tinha sujeira encrostada naquilo. E quando eu terminei e eu vi o resultado final, eu pensei, uau. De uma certa maneira, funciona, porque eu me senti melhor quando eu saí da limpeza, daquela limpeza consciente que eu fiz. Eu saí melhor e me sentindo mais leve, me sentindo mais preparado. Então, quem sabe você não faz essa técnica hoje na sua casa, algum dia desses, e volta aqui depois para me contar. Beijo, tchau, até mais.